Eu sei, você, eu, viúvos e viúvas de Del Toro com Hellboy, fica se perguntando o porquê de tanto remake pro cinema desse personagem que ficou tão emblemático lá no início dos anos 2000 com o Del Toro. A gente precisa conversar e descobrir se esse novo filme, Hellboy e o Homem Torto, ele funciona ou não. Olá, seja bem-vindo ao Não Alimentos Bis, eu sou a Nath e venho para falar desse novo reboot, essa nova história de Hellboy que agora tem a chanceler do criador do personagem, né, dos quadrinhos, e que vem emprestar aí toda a sua sabedoria sobre o personagem no roteiro. Mas será que só isso, já vai gerar um filme bom e que todo mundo vá se render para essa versão mais sóbria e contida do nosso anti-herói? É difícil, gente, é difícil, porque eu vou já te falar de começo. É história chata. Meu Deus, que história chata desse filme. Mas eu achar chato não quer dizer que o filme não seja bom. É bem diferente, tá? Eu achei extremamente tedioso, mas tem muita coisa boa nesse filme, incluindo o novo ator que faz o Hellboy. Ele é muito bom nesse personagem. E eu fiquei extremamente chocada como o Jack Kissi, ele dá vida ao vermelho tão bem. Só que me decepciona porque parece que esse filme do Hellboy ele acaba sendo coadjuvante. Aí me buga. Me buga o cérebro, me buga o amor. Que sim, eu tenho um amor pelo Hellboy lá do Del Toro. Eu não nego. Eu li até fic, tá? Li, sim. Se você não sabe, acompanhe os stories lá no Instagram que eu contei isso esses dias quando eu avisei que eu ia ver o Hellboy, esse novo filme e que eu gosto muito, inclusive que tem fic do personagem. Detalhes sórdidos da minha personalidade. Detalhes sórdidos dos meus gostos que você não entenderia. Mas, voltando, devaguei. Esse novo ator, ele consegue entregar um Hellboy que eu enxergo como Hellboy. Diferente do outro remake lá, tá? De 2019. Deveria ter ficado em Stranger Things. Fala aí mesmo. Mas o Jack, né, que faz o Hellboy nessa história que ele pende mais pro terror, tá? Um terror quase trash, um terror folk de Hellboy, diferente do que está aí registrado no cérebro de todo mundo, que é aquela fantasia do Del Toro. Ele consegue deixar tão minimalista, uma aventura tão isoladinha, que parece que não mexe muito nesse nosso imaginário. Então, acaba sendo aceitável e a gente, apaixonados por aquela versão, acaba comprando, com certeza. Se você não sabe, é uma história bem simples. A gente tem o Hellboy em uma missão, né? Ele como agente, fazendo ali junto com uma novata de campo. Sempre tem que ter um novato, né? Para ele ser ali a nossa versão, para ter as perguntas, as respostas que a gente precisa. Então, aqui essa versão do estagiário ou não, né? Dessa agente que está iniciando, saindo dos escritórios e iniciando em campo ao lado do Hellboy, é a Bobbi Jo. Ela é muito boa, gosto muito dessa atriz, é a Adeline Rudolph, ela faz muito bem essa personagem, e eles estão juntos ali numa missão simples, que é levar uma criatura de um ponto ao outro. Só que no meio eles passam por uma região que a gente percebe que é uma região meio amaldiçoada. Tá? E essa criatura ela se escapa e eles precisam catar ali no meio da floresta esse ser, que é um tipo de aranha. E para não levar bronca, né, na agência. Quando eles estão logo nesse início tentando recuperar esse ser, eles se deparam ali com um vilarejo, e esse vilarejo é muito estranho, e falam que tem bruxa, então é claro que eles vão começar a investigar. E daí surge um morador que está voltando depois de muitos anos para aquela região, que é o Tom,
e ele acaba conduzindo o Hellboy e a Bobby Jo nessa investigação de bruxaria, de existir bruxa naquela região em que ela tá fazendo mal para alguns moradores daquele local. E daí a gente tem toda a situação onde a gente vai ver o envolvimento do Tom com as bruxas e o que tem naquela região, né? Aquela região, ela é amaldiçoada de alguma maneira. Nisso tudo a gente tem flashbacks do passado do Hellboy, do passado materno do Hellboy e de uma ligação que o Hellboy tem com as bruxas. Então é um filme de bruxaria nesse lugar isolado. Ele é um filme pós-Segunda Guerra. Então essa ambientação ela é muito bem formada. Essa história de bruxaria, que é essa investigação sobre bruxa e o contato com um demônio ou um enviado do demônio, que seria esse homem torto, e o porquê que aquela terra é amaldiçoada e tem coisas ruins acontecendo sempre, é o que a gente vai ter nessa história. Mas como eu te falei no começo, o Hellboy acaba sendo quase como coadjuvante do seu próprio filme. Ele fica muito focado no Tom, na história do Tom, na história dele com uma mulher que é chamada de bruxa na região, né? A relação dele com o pai, a relação dele com uma bruxa muito tempo atrás e o vínculo dele com este homem torto. Então acaba que é Tom e o homem torto. Não Hellboy e o homem torto. Hellboy tá ali pra resolver aquela situação, né? Então acaba sendo um pouquinho decepcionante. A parte que é mais o Hellboy é exatamente esse passado dele, da mãe dele, quem é a mãe dele, a relação dele com as bruxas, que é a parte mais ruim do filme. Não tinha por que ter. Ai, mas é que dá um peso emocional pro personagem. Que se dane. É ruim. É muito ruim. Em relação às bruxas do filme, eu achei que elas ficaram muito caricatas. Não gostei. A gente tem o Homem Torto, que seria mais esse demônio, digamos assim, esse cara que vem cobrar essas almas, né, que faz esses pactos em troca da alma dessas pessoas. Ele não dá medo nenhum. Voltando para a parte que eu falei que ele é tipo um terror trash, ele é um filme baratíssimo, né, para níveis hollywoodianos e níveis dos outros filmes de Hellboy, e ele tem os efeitos práticos que são muito legais no final das contas, tá? Eu gosto muito, tem uma parte assim que tem o tipo o corpo oco, sabe, como se a alma tivesse saído, só ficasse a pele meio molenga, assim, que é bom. Cobra tem alguns animais usados ali que tu vê que são efeitos práticos e eu gosto. Então ele tem esse orçamento bem limitado que traz, assim, uma originalidade pro filme. O problema é que ele tem muitas cenas no escuro. E daí, não, mas faz parte da cena. Não enxerga nada. Tem algumas cenas que elas são compostas muito bonitas para aparecer realmente, sabe? Esse escuro, sem eletricidade, sem uma vela, apenas com um foco de luz no fundo, que funciona muito bem, mas outras que tu vê, que tu não vê, na verdade. Tirando essas partes, assim, que são complicadas e problemáticas, principalmente o passado do Hellboy, o filme, ele acaba trazendo alguns pontos positivos. Não é o pior filme do mundo, mas também não é uma coisa maravilhosa, como algumas pessoas estão pintando. Não, ele tem um estilo, ele tem uma história que é legal, que poderia ter sido melhor aproveitada e que acaba só, sabe, sendo passageira. É um filme que tu vai esquecer logo, que tu não vai lembrar dele como um filme do Hellboy. Mas talvez você lembre do Bob Keese como um Hellboy e te traga aí uma felicidade nessa história que pode sim trazer outras histórias. Então vamos acompanhar. Assista Hellboy nos cinemas, estreou agora de 5 de setembro. Depois volte pra mim falar se você gostou ou não. As opiniões estão bem divididas. Tem gente que odiou, tem gente que amou. Eu fico aí no meio termo do qualquer coisa. Beijos e até a próxima.